Bom dia, meus irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Atos 28:11 diz: Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Glórias a Deus. Queridos, a palavra de Deus se cumpre, pois o próprio Deus garante que Ele vela por sua palavra para cumprir. Paulo, na sua última viagem missionária, quando desceu a Jerusalém, ele foi acusado de ter introduzido no templo pessoas impuras, pessoas que não eram permitidas entrar no templo segundo a lei de Moisés. Por causa disso, começou-se uma grande perseguição contra ele. Ele acabou sendo preso. Aqueles que já há muito tempo queriam destruir a sua vida aproveitaram então para atentar contra ela. Paulo foi levado a julgamento, mas ele percebeu que aquele julgamento seria uma farsa, que o rei Agripa e outros mais, os quais ele estava sendo pelos quais ele foi interrogado, e ele contou o seu testemunho. No final, ninguém aceitou muito o seu testemunho. Ele percebeu que haveria algumas manobras através dos quais iriam destruir a sua vida, iriam de fato acabar com a sua vida. Paulo, então, sabendo que aqueles que o estavam julgando e estavam dispostos ou iam ceder às pressões, até por causa de interesses políticos, Paulo, então, apela para que seja julgado pelo tribunal de César. Então ele é enviado para Roma. Antes da sua viagem, Deus falou com Paulo, dizendo: coragem, Paulo, porque da maneira como deste testemunho de mim em Jerusalém, importa que você também fale a meu respeito em Roma. Finalmente chegou o dia, Paulo e outros prisioneiros foram embarcados em um determinado navio. Mas na altura ou no meio desta viagem, eles enfrentaram uma grande tempestade, que se tornou pior a cada dia. E finalmente, o navio em que Paulo se encontrava com os demais prisioneiros estava a ponto de ser despedaçado, quando Deus vem e novamente fala com Paulo. Ele diz que um anjo de Deus esteve com ele e disse: Paulo, não temas, você precisa chegar a Roma, mas vocês primeiro vão dar em uma ilha. E assim aconteceu. Não conseguindo vencer a tempestade, o navio encalhou em determinado lugar e foi totalmente despedaçado, e todos se salvaram, nem que objetos, pedaços de madeiras e tudo que podiam servir para manter-se sobre as águas se agarraram e finalmente foram dar em uma ilha. Lá eles permaneceram 3 meses. Mas Deus dissera para Paulo que ele tinha que estar em Roma. Então, ao cabo de 3 meses, o navio que aportou naquela ilha seguiu viagem, e então os prisioneiros, somente com Paulo, foram embarcados neste navio e finalmente Paulo chegou a Roma. Queridos, olhando e aplicando para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Muitas vezes, queridos, nós achamos que em determinado momento é o nosso fim, acabou nossos sonhos, acabou tudo aquilo que nós desejamos, imaginamos, investimos. Porque a coisa parece que está indo despenhadeiro abaixo. E às vezes é verdade, queridos. Às vezes é necessário que Deus permita, por coisas que somente Ele compreende, a gente vá dar aí uma ilha. É necessário que tudo aquilo em que pareça ser a nossa segurança, aquilo que nós colocamos no coração, ou mesmo não valorizamos, venha dar em uma ilha. Mas isso não é o fim de nada. Isso não é o fim de sonhos. Isso não é o fim, de fato, se houver um propósito de Deus. Porque o que eu vejo aqui é que a viagem continuou. Ela continuou porque Paulo teria que estar em Roma, e porque Deus disse: você vai estar em Roma.
Querido, a ilha, que muitas vezes talvez você esteja, ou foi parado, ou foi parar, não é o fim. Não quer dizer que acabou. Deus pode dar continuidade. Talvez um outro navio, talvez um outro barco, talvez uma outra empresa, uma outra realidade. Vou ser um pouco mais ousado, talvez um outro relacionamento, desde que seja de forma justa e que honre a Deus, claro. Mas não quer dizer que é o fim. A viagem continua. Os propósitos de Deus se cumprem. Se Paulo tinha que estar em Roma, para Roma ele iria. Porque quem liberar essa palavra fora o próprio Deus. Nada poderia impedir que Paulo chegar a Roma. Nenhuma tempestade, nada. Mas Deus, na sua misericórdia, preparou uma ilha. Talvez que dessa ilha em que você se encontra, nada mais é do que o socorro de Deus, para que você respire, para que você acalme seu coração, para que você repense a sua vida, porque Deus deseja que a viagem continue. Não sei qual é a ilha que você está, mas creio que esta ilha, na realidade, é um lugar para Deus te guardar, te proteger, até que a viagem recomece e Ele te leve ao ponto que você deseja e que Ele quer te levar. Portanto, confie em Deus. A ilha não é a palavra ou a parada final. A parada final e a palavra final vem do próprio Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado. Ajuda-nos a entender que muitas vezes uma ilha, seja ela que tipo de ilha for, meu Pai, em nossas vidas, nada mais é do que um lugar que o Senhor está nos protegendo até que os propósitos para os quais o Senhor determinou ou determinaste se cumpra e assim teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.